Muito bem, boa tarde, meus amados irmãos, minha irmã. Que Deus possa nos abençoar. Mais um culto aqui no seminário. Que nós possamos juntos adorar a Deus, bendizer o seu nome. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lamentações. Lamentações capítulo 3, um texto conhecido da palavra de nosso Deus. Lamentações capítulo 3. Livro escrito por Jeremias, no verso 22 e no verso 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Como nós podemos nos contristar diante desse Deus e agradecê-lo pela bondade dele, pela misericórdia infinda, pela misericórdia derramada de uma forma espetacular em nossas vidas. E é nesse espírito de gratidão ao nosso Deus que nós vamos orar com o reverendo Evanderson, uma oração de confissão de pecados, de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Senhor Deus, graças te damos pelo dia, louvamos ao Senhor pela nossa vida. Somos gratos, ó Pai, por toda a bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, principalmente, ó Deus, pelas tuas misericórdias que nos alcançam com perdão, com a graça. E assim, ó Deus, nós confessamos a Ti os nossos pecados, reconhecendo que somos falhos, ó Deus, somos limitados e carecemos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 61 dos nossos hinários, ações de graças, hino 61. Por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, e a esperança quem falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças ele dá. Amém. Ainda leamos o Salmo 113. Salmo 113, todos os 9 versículos. Vamos ler de forma alternada. Salmo 113, que fala: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. E diz assim a palavra do Senhor no verso 1: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Disciplina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido
e do monturo o necessitado. Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. A palavra do Senhor é bela e ela nos convoca a louvar o Senhor, porque Ele é bendito, porque Ele é excelso, porque não há semelhante a Ele no céu, na terra ou em qualquer outro lugar, porque é Ele que ergue do pó desvalido, porque Ele faz mulher estéril ser mãe de filho, por isso que Ele é digno de louvor, digno de exaltação, e nós podemos louvá-lo com toda a bondade dEle, orando a Ele, cantando louvores a Ele, expondo a palavra dEle, e assim Ele continua falando conosco. E agora nós vamos orar, uma oração de adoração com o seminarista, pode ser o Euclides, o Kim, é o que eu fiquei entre Kim e Euclides, aí saiu os dois. Uma oração de adoração. Oramos. Pai nosso, Santíssimo Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, que Tu trouxe nós aqui. Tu que preparou nossos corações e somente Tu que pode aceitar o nosso louvor. Não é o que a gente quer fazer, ó Deus, mas é o que o Senhor pede. Então, Senhor, nós pedimos que, pela Tua graça, através de Jesus Cristo, aceita nossas orações e o nosso louvor. Nós te damos ações de graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda cantemos mais louvores ao Senhor, agora com o hino 135, Mais de Cristo. Hino 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ver da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Hoje nós temos como pregador da palavra de Deus o reverendo pastor Fernando, e eu não vou lembrar o sobrenome dele, ele vai se apresentar melhor. Pastor Fernando é da cidade de Gabu, em Guiné-Bissau. Se apresente, chegue para cá, vamos orar. E ele vai expor a palavra do Senhor hoje aos nossos corações. Santo e amado Deus, nós te bendizemos e agradecemos e lhe pedimos, ó Deus, fale aos nossos corações através do teu servo, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui edificados e confortados e também confrontados em nossos pecados e nossas mazelas. Que o Senhor use, ó Pai, e sua palavra seja exposta em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor, então, se apresente e pode ficar à vontade para expor a palavra de Deus. A paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o privilégio de poder estar aqui, agradecer pelo convite, senti muito honrado para poder estar aqui a fim de falar a palavra de Deus convosco. Eu queria dispensar a apresentação porque pensei assim, passamos 3 dias lá no retiro, já se conhecemos, mas estou vendo que tem necessidade mesmo.
Meu nome é Fernando Mbali. Simples, Mbali. Mbali. Então, esse é meu nome, na verdade. Como ele já disse, sou da Guiné-Bissau, numa cidade de nome Gabu. Sou casado com 3 filhos, na verdade 4, porque um é adotivo. Adotamos um e passamos a ter 4 filhos. Irmão de Mamadou, estou aqui visitando Mamadou e conhecendo também o povo brasileiro. Na verdade, chegando aqui, não senti nada assim de novo em termos da cultura brasileira, porque converti a Cristo por causa do trabalho dos brasileiros na Guiné-Bissau. Então, de 15 anos, fiquei lá com eles, cresci, até tornei professor dando aula na escola Jocum, que é a escola fundada pelos brasileiros. Então, cheguei aqui, estou muito à vontade, embora aprendendo também algumas coisas. E lá no retiro aprendi muitas coisas, vendo, vamos dizer assim, homens grandes, e, como é que se diz, avós brincando com netos, ficando à vontade com os netos, coisa que não se vê lá. Vou levar essa mensagem para transmitir ao povo. Vamos divertir, vamos correr, vamos rir, vamos levantar os nossos netos. Então, aprendi muitas coisas lá e creio que vai ficar marcado no meu coração. Então, hoje vamos aprender a palavra de Deus junto. Palavra de Deus escrito pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. No meu convite está assim: tem que fazer 30 minutos, tem que parar. Entre 30 a 1 minuto, significa que eu posso falar só 2 minutos, mas não tenho que passar 30 minutos, tá bom? Qualquer coisa pode dar sinal, não tem problema, eu paro mesmo. Ok, vamos ler a palavra de Deus. Vamos fazer esse tipo de leitura que vocês fazem aqui. Eu leio o primeiro capítulo, vocês leem o outro, o primeiro versículo, vocês leem o outro. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a sua palavra. Pastor Fabiano, você pode orar? Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui com o nome do Senhor. Já cantamos, já oramos, já estamos nos preparando, Pai, sendo preparados por Ti para ouvir a Tua palavra. Abençoe para que o Teu servo, capacite ele, onde quer que o Teu servo passar, Pai, seja bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Amados, hoje vamos pensar nesse tema, a graça de Deus sobre os céus. A graça de Deus sobre os céus. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua primeira prisão em Roma, no ano 62. O texto que lemos, vimos que o apóstolo Paulo escreveu para mostrar aos irmãos judeus e gregos que reuniam na igreja em Éfeso. Escreveu para mostrar o quê? Para mostrar o seu estado antes de serem alcançados pela graça. Antes de serem alcançados pela graça de Deus. Isso está confirmado no versículo 1 até o versículo 3. O apóstolo escreveu dizendo que Deus os deu vida, estando ainda no estado de mortos nos seus delitos e pecados. Estando ainda mortos no estado dos seus delitos e pecados. Vimos aí estas palavras que podem ter o significado e sentido que podemos ver agora. Mortos no sentido que estão separados de Deus sem condição jamais de agradá-lo. Estão separados de Deus sem condição jamais de poder agradar a Deus. Nos seus delitos, que significa que esses irmãos, no estado anterior, eram julgados e achados culpados, condenados com uma prisão determinada. Eram julgados e condenados com uma prisão determinada. Qual é essa prisão? A perdição eterna. Estavam na condição de perdição eterna. O pecado aí significa que eram marcados para viver nas iniquidades e nas transgressões eternamente. Assim era o estado desses irmãos, antes de serem alcançados pela graça de Deus. Embora mortos espiritualmente nesse estado, mas fisicamente, esses que agora passaram a alcançar graça, viviam num estado de trevas, viviam num estado de sem Deus e viviam num estado de sem esperança. Estado de trevas, estado de sem Deus, estado de sem esperança. O que acontecia lá com eles? Viviam seguindo os desejos maus deste mundo depravado. Viviam seguindo o desejo mau do mundo depravado. Segundo, viviam sendo governados pelo Satanás como escravos, sem voz e sem liberdade de escolher amar a Deus e arrepender dos seus pecados. Eram governados pelo Satanás naquele mundo. Não tinham voz, eram escravos, sem liberdade e sem condição de poder amar a Deus e sem condição de poder arrepender dos seus pecados. Viviam no terceiro lugar, viviam nas inclinações da vontade da carne e dos pensamentos pecaminosos. Esta era a condição desses que
o apóstolo Paulo estava enviando esta carta, o apóstolo Paulo continua conversando com os crentes nesse momento. Continua conversando com os crentes. Aqui ele já se incluiu todos aqueles que um dia vão se aceitar Cristo. Incluiu-os, dizendo que todos nós assim éramos antes da nossa conversão. Assim éramos antes da nossa conversão. Dizendo que assim é que vivíamos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Versículo 3. Diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora. Essa era a nossa condição antes de chegarmos para Cristo. Vivíamos nos desejos maus do mundo depravado. Vivíamos lá sendo governados pelo Satanás, como escravos, sem voz e sem liberdade de escolher amar a Deus, e nem de podermos arrepender dos nossos pecados. Vivíamos também nas inclinações da vontade da nossa carne e dos pensamentos pecaminosos. Amados, enquanto crentes em Jesus, enquanto pastores, enquanto seminaristas, temos 3 inimigos a prestar atenção às suas astúcias. Temos 3 inimigos a prestar atenção às suas astúcias. Primeiro, Satanás, que significa adversário de Deus e adversário dos que seguem a Deus. Adversário de Deus e adversário dos que seguem a Deus. Esse é o primeiro inimigo que devemos prestar atenção às suas astúcias. Segundo, o mundo. O mundo que significa, neste texto, o sistema que opõe contra os princípios e leis de Deus. Esse é nosso inimigo. Devemos prestar atenção no mundo. Devemos prestar atenção porque o mundo é o nosso inimigo. O mundo aqui não é o mundo das pessoas, mas é o mundo, o sistema que opõe contra os princípios e leis de Deus. Terceiro inimigo, a natureza, ou seja, o terceiro inimigo é a carne, a nossa carne. A carne, nesse caso, a natureza caída, que sempre tem tendência para voltar ao pecado. Podemos lembrar a história de israelitas que saíram lá do Egito. Chega momentos estão com toda aquela ansiedade de voltar naquela vida. Enquanto escravos, essa é a carne que a Bíblia está nos chamar a atenção aqui, que é o nosso inimigo. Nos versículos 4 a versículo 7, Paulo escreveu para nos contar que o Deus rico em misericórdia, o Deus rico em graça, grande em amor, decidiu no seu concílio supremo, justo e eterno. Decidiu o seguinte: decidiu aplicar o seu grande amor, a sua misericórdia e a sua graça no homem morto no seu delito e pecado. Deus decidiu. Foi Ele quem decidiu no seu concílio superior, no seu concílio justo, seu concílio eterno. Ele decidiu aplicar a sua misericórdia, aplicar a sua graça, aplicar o seu grande amor nos homens, ou seja, no homem morto no seu delito e pecado. Decidiu aplicar o seu amor, o que significa que Deus decidiu tomar, Ele decidiu e tomou a atitude de fazer bem incondicionalmente, sem contrapartida do homem vulnerável. Deus é que decidiu. Ele é quem decidiu tomar essa atitude de fazer bem incondicionalmente, sem contrapartida do homem vulnerável. Segundo, Deus decidiu aplicar a sua misericórdia, o que significa que Deus decidiu não dar ao homem
não dar ao homem pecador aquilo que merece, aquilo que merecia. Deus decidiu não dar ao homem pecador aquilo que merecia. Isso é a misericórdia. Deus decidiu, no terceiro lugar, ele decidiu aplicar a sua graça. O que significa que Deus decidiu dar ao homem pecador aquilo que não merecia. Decidiu dar ao homem pecador aquilo que não merecia, amados. Queridos, eu e você não merecíamos o grande amor de Deus. Eu e você não merecíamos a graça de Deus. Não merecíamos a misericórdia de Deus. Nós não merecíamos a salvação de Deus. Nós não merecíamos a fé. Não merecíamos a justiça de Deus. Mas o versículo 5 nos falou uma coisa importante. A palavra disse no versículo 5 que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Isso é a graça imerecida. Isto é a graça imerecida. Queridos irmãos, a vida e a salvação que temos hoje não foi conseguido pela vontade e nem pelo esforço humano. Vida e salvação que temos hoje não foi conseguida pela vontade e nem pelo esforço humano, mas sim pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Nos versículo 9, versículo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo chama atenção aos irmãos. Essa é a atenção que serve também para nós. O apóstolo chamou atenção aos irmãos para que não se vangloriem pela salvação e pela fé, como se fosse esforço deles, mas é dom de Deus. É dom de Deus. Versículo 10. O apóstolo falou e disse que Deus fez uma nova obra de criação na vida dos que foram alcançados por meio de Jesus Cristo. Deus fez uma nova obra, versículo 10 nos mostrou. Fez uma nova obra na vida dos que foram alcançados pela graça de Deus. A palavra de Deus que podemos complementar esta verdade está na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 15, 5, versículo 17. Esta é a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo, ou seja, eis que se fizeram novas. Se fizeram novas. E agora, irmãos, como novas criaturas, pela graça de Deus em Cristo Jesus, precisamos viver e praticando as obras já preparadas de antemão por Deus. Precisamos viver praticando as obras já preparadas de antemão por Deus. Amados, como salvos agora pela graça de Deus, como salvos agora pela graça de Deus, as nossas obras devem ser a forma de expressar a nossa gratidão e obediência a Deus. As nossas obras agora, que fomos alcançados pela graça de Deus, as nossas obras devem ser a forma de expressar a nossa gratidão e obediência a Deus. Portanto, se algum dia praticamos a justiça ou ofertamos alguma coisa, se algum dia pregamos, muitas pessoas arrependeram dos seus pecados, ou se oramos, alguém recebeu a cura, se algum dia tornamos pastores, ou estamos liderando com sucesso, se algum dia vivamos em santidade como José no Egito, não deve ser a razão da nossa vanglória.
tudo isso não deve ser a razão da nossa vanglória, mas sim deve ser motivo que dentro de nós nos faça levantar a mão e dizer: Deus, muito obrigado. As nossas obras devem fazer em nós aquela atitude de poder dizer: Deus, muito obrigado. Porque tudo que fazemos, tudo que iremos fazer, vamos fazer pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Amados, como pastores e seminaristas, devemos ter o hábito de orar. Devemos ter o hábito de orar. Não importa o que vamos aprender na teologia, devemos ter o hábito de orar, hábito de ler a palavra de Deus. Porque orar e ler a palavra de Deus, isso mostra sinal da nossa obediência a Deus. Isso mostra sinal da nossa obediência a Deus. A palavra de Deus na carta 1 Tessalonicenses 5, 17, 18, assim diz a palavra: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Portanto, para terminar, eu gostaria de afirmar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, se não fosse por Deus, nós não teríamos condição de praticar boas obras. Se não fosse por Deus, Deus Jesus Cristo, não teríamos condição de praticar boas obras. Porque vamos ser igual àquelas pessoas que não aceitaram ainda Cristo. Vamos ter a mesma condição. Mesma condição. Porque estamos andando ainda com esse carne que tem aquele grande prazer de voltar para trás. Voltar para trás. Mas tudo está acontecendo em nós por causa da graça de Cristo que nos alcançou. Segundo, não devemos viver querendo tomar glória em qualquer obra que as nossas, tomando qualquer glória em qualquer obra, porque as nossas obras são resultado obtido depois da salvação pela graça. As nossas obras acontecem porque Deus nos alcançou. Terceiro, nós somos salvos pela graça de Deus, portanto, devemos viver para a glória de Deus. Quarto, os nossos comportamentos, as nossas personalidades devem estar a indicar aos nossos vizinhos a formação de caráter de Cristo em nós. Amém? Os nossos comportamentos, as nossas personalidades devem estar a indicar aos nossos vizinhos a formação de caráter de Cristo em nós. Tudo para a glória de Deus. Amados, que Deus, o grande em amor, nos abençoe e nos faça compreender esta palavra para a glória do seu nome e através da iluminação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.